Elvis Presley é sem dúvidas um dos maiores nomes da música. Marcou gerações por sua grande carreira. A primeira memória que eu tenho do Elvis são as citações na animação Lilo e Stitch. O Elvis era um cara que tinha uma postura exemplar. Criei uma lista das qualidades dele para você praticar. Ele era um romance em pessoa. E também no inesquecível Forrest Gump. Me lembro que essas citações me marcaram e guardei em minha memória. Mais tarde conheci as marcantes músicas do Rei do Rock. Então me tornei um admirador da sua obra musical, mas não cheguei a conhecer a sua história de verdade. E então fui ao cinema e assisti a Elvis. E foi surpreendente. Mas ao assistir Elvis me fiz uma pergunta. Afinal, qual foi o real motivo do fim da lenda? Bom, não se esqueçam de se inscrever e de deixar o like para acompanhar os próximos vídeos sobre filmes e cultura pop. Peguem a sua pipoca e sejam muito bem-vindos a mais um Cinema com Pipoca. Esse vídeo contém spoilers do filme Elvis 2022. Para mim, Baz Luhrmann é um ótimo diretor. O Grande Gatsby, que também foi dirigido pelo mesmo, é um dos meus filmes preferidos e foi o meu primeiro contato com o trabalho do diretor. Em Elvis, sua direção se encaixa perfeitamente, a história é contada de uma forma divertida. Uma das características que mais me chamaram a atenção foi a história ser abordada de uma forma diferente e principalmente de um ponto de vista diferente. A história ser contada pelo ponto de vista do Coronel Tom dá ênfase à questão levantada pelo filme. Afinal, qual foi o real motivo do fim de Elvis? O filme começa com a escolha super interessante de não revelar totalmente o rosto do Elvis até o show. E então, sob a perspectiva do coronel, a história é contada. Devido a uma infância pobre, Elvis cresceu em um bairro humilde, com população por sua grande maioria negra. E assim temos suas principais referências musicais, que claro, é o blues e o country. Nessa época, o blues era considerado um tipo de música inferior, pois era essencialmente uma música negra, e nos Estados Unidos estava na época da segregação racial, que resumidamente era baseada na discriminação racial em instalações públicas e privadas, serviços e oportunidades, e etc. E então, o filme aborda sua infância e suas referências, o Elvis rebelde dos anos 50, o ator mais bem pago dos anos 60, e nos anos 70 temos o fim da estrela. No início temos a primeira apresentação do Elvis, e essa apresentação, junto à música, é quase que algo místico, envolvendo a plateia de forma calorosa. Elvis ganha vida. Com uma ótima atuação nessa apresentação, sua alma transbordava em meio à sua música e sua arte. Não posso deixar de citar as atuações de Tom Hanks e Austin Butler. O coronel tem uma atuação incrível. Nessa caracterização, Tom Hanks, junto ao roteiro, consegue trazer a incrível sensação de "mas isso não é tão ruim assim, né?" em meio a um jogo de interesses e manipulações. Também temos a atuação do Austin Butler, que acredito ser uma das indicações ao Oscar de melhor ator 2023. Austin cativa e entrega uma ótima atuação, com os trejeitos de Elvis e características marcantes, como sua rebeldia, cabelo comprido com o famoso topete, roupas coloridas, maquiagem e seu jeito totalmente teatral. Essa atuação é sem dúvidas um dos melhores pontos do filme, junto à trilha sonora muito marcante e principalmente muito bem colocada. Não posso deixar de citar a direção e fotografia do filme. A direção de Baz Luhrmann é muito característica e extravagante, mas isso combina perfeitamente com o tom do filme. Ângulos de câmera contemplativos e cenários espetaculares que por si só dá ênfase na história, com tons de cinza ou tons extremamente coloridos, a filmografia tem vida. É uma experiência além de cinematográfica, é uma experiência musical. E realmente marcante.
Ao decorrer da história, Elvis é perseguido por sua dança. A polêmica envolvendo seu requebrado pode até parecer um exagero nos dias de hoje, porém, em uma época onde camisetas eram consideradas peças íntimas, isso já não parece tanto um exagero assim. Toda essa polêmica foi uma grande questão na carreira de Elvis. Em relação à minha dúvida, no início do vídeo, sobre o real motivo do fim da lenda, Elvis tem seu primeiro ato de rebeldia por conta dos fãs, onde calorosos pediam pelo antigo Elvis, e tem toda sua trama com base na fama, um bom ponto do roteiro, mesmo sabendo que o Coronel Tom foi o principal antagonista. É muito interessante como o filme aborda esse tema de forma respeitosa e de forma natural, com temas muito bem apresentados e abordados. Um dos grandes acertos desse longa são as apresentações. E em meio a uma dessas apresentações temos a marcante frase: "Quando for perigoso falar, cante." Temas como amor, família, sucesso, dinheiro e a relação de Elvis com medicamentos são abordados durante o filme, que em 2 horas e 40 minutos eu peguei totalmente cativado por essa história. Para mim, esse filme alcança sua maestria em seu desfecho e em sua trama, que realmente cria uma questão: afinal, qual o preço da fama? Durante todo o filme, vemos o sonho de um menino e a trajetória de um homem por meio da música, e também dos controles do Coronel Tom Parker. Tom no início ajudou a carreira de Presley a chegar em um patamar incrível, mesmo bloqueando o artista em vários quesitos. E assim, temos o primeiro paralelo do filme, onde Elvis atinge o grande público com a ajuda empresarial do Coronel, e o Coronel só conseguiu atingir suas metas financeiras devido ao Elvis. Assim, o Coronel foi ótimo para o início da carreira de Elvis, mas terrível ao seu final. Uma das características desse personagem que eu citei no início foi a manipulação, onde mesmo sendo algo ruim, o roteiro nos faz questionar: esse caminho é realmente o pior? O Coronel usa a morte da mãe de Elvis como um meio de limpar a imagem da carreira do cantor. O Coronel mentiu ao dizer que teve um infarto, manipulou Elvis por meio de suas inseguranças, onde usa os fatos da morte de John Kennedy e Martin Luther King como um meio de persuasão para Elvis não sair dos Estados Unidos, e assim não sair de seu controle. E isso é literalmente ligado à liberdade, tema muito importante no filme. Nesse tempo, sem internet e sem o alcance de hoje em dia, Elvis queria alcançar um público ainda maior e expandir ainda mais sua fama e sua música por meio das turnês mundiais. Mas tem sua liberdade cortada pelo Coronel Tom. Entre esses conflitos, temos a genial cena do corredor. O Coronel dá ao pai de Elvis a escolha de levar ele aos palcos ou levá-lo ao hospital. A cena é genial, pois ali mostra a visão não apenas do capitão, mas de seu próprio pai, onde o pai de Elvis tem a escolha de prosseguir com aquela loucura ou não. Elvis não é visto como um ser humano, mas sim como um produto, um meio financeiro. Tudo isso mostra como a fama e a má representação tiraram tudo de Elvis: sua mãe, sua mulher, sua família e, por fim, sua alma. É uma história essencialmente trágica. Então, ao fim, em meio a milhares de holofotes, brilhos, gritos e a fama, Elvis se perde. Isso ganha mais ênfase quando o pai de Elvis vai ao seu quarto para pedir perdão. E entre esses diálogos, Elvis diz: diga ao coronel para mandar o doutor subir, para assim ser feito o uso de medicamentos. Outra cena que dá ênfase a esse conflito do Elvis é quando o mesmo responde uma pergunta de uma repórter, que o questiona se ele iria comparecer a um show. E como resposta temos: não posso, o coronel não iria possibilitar. Ao fim, Elvis se encontra com Priscila e sua filha. Suas últimas palavras a Priscila são: eu sempre vou te amar. Com pedidos de Priscila para Elvis ir para a reabilitação, fica a sensação de: deixe todo esse trono, Elvis, e vá viver uma vida tranquila. Mas, como é claramente visto no filme, Elvis já não conseguia viver sem o sucesso e sem o público, uma relação de dependência com a fama. O final passa a ser ainda mais marcante quando Elvis desiste e passa a pôr a sensação de tristeza aos que estão vendo. Em meio à fama, medicamentos e à solidão, vemos Elvis aceitar o seu destino. E essa aceitação faz com que a melancolia tome conta. A ascensão e queda de uma estrela. É verdadeiramente triste que sua carreira durou apenas 24 anos. Em meio a seus diálogos com Priscila, Elvis diz: eu já tenho 40 e não fiz nada que foi marcante, nada que ficou por muito tempo. Essa vontade de não ser esquecido é destacada durante todo o filme.
pela Pedra da Eternidade e das histórias em quadrinhos da sua infância, Elvis queria ser lembrado. A analogia do pássaro ao fim do longa é uma analogia a si mesmo. Essa não é apenas uma linda porém trágica história, ou de um sonho que se torna um pesadelo. É sobre um dos maiores ídolos musicais do mundo. Na analogia do pássaro, Elvis não poderia parar de voar em nenhum momento. E como no diálogo de sua mãe, ele nasceu para isso. E ao contrário do que é dito pelo Coronel Tom, que a busca pela Pedra da Eternidade estará para sempre inatingível, Elvis conseguiu não só ser lembrado até hoje, como também continua sendo uma referência principalmente musical. Seu legado, sua música e sua história viverão para sempre. Elvis é até hoje um dos maiores artistas solo, e ele não é só conhecido dessa forma, mas também é mundialmente conhecido como o grande rei do rock. Esse foi o Cinema com Pipoca. Muito obrigado por assistir e até a próxima sessão.